Olá, tutores, professora Ana Cristina e colegas. Meu nome é Lilian Sabarreto, faço parte da turma de licenciatura em Geografia no Polo de Esplanada. E inicio agora o vídeo solicitado pela professora na disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação, com o tema o uso das TICs no ensino da geografia. Apresentaremos pontos importantes e relevantes deste tema. Nossa colega Solange falará sobre o uso do celular. Nossa colega Patrícia falará sobre o uso das redes sociais. Nossa colega Leiliane falará sobre o uso das webquests. Nossa colega Josilda falará sobre o uso das geotecnologias e dos vídeos. E, por fim, eu falarei sobre o uso das salas invertidas no ensino da geografia. O uso do celular para o ensino da geografia. Diante das atividades desenvolvidas em sala de aula, o uso do celular faz-se necessário mostrar que, dentre várias possibilidades trazidas por este aparelho tecnológico portátil, o professor pode trabalhar de forma pedagógica com as seguintes ferramentas do celular. Juntamente com as instituições educacionais, os professores precisam enfrentar o desafio de incorporar as novas tecnologias como conteúdo de ensino e aprendizagem, preparando o aluno para, além de pesquisar, pensar, resolver os problemas e as mudanças que acontecem ao seu redor. É preciso esclarecer que a intenção aqui não é afirmar que as tecnologias apresentadas é a salvação para os problemas da educação, mas chamar a atenção para o fato de que ela apresenta uma possibilidade, um caminho capaz de envolver o educando e ir além da simples recepção de conteúdos, explorando os sentidos e desenvolvendo e aprimorando habilidades, bem como facilita e troca de experiências, transforma informação em conhecimento e torna-se como um recurso colaborador de aprendizagem. Nossos olhares têm se direcionado com muita intensidade às novas formas de comunicação que permeiam relações entre as pessoas. E entre elas encontram-se as redes sociais, que de um modo veloz atraem cada vez mais usuários. Dentre esses usuários, eu posso destacar os jovens, mas atualmente vêm sendo aderidas por adultos e até mesmo pelas pessoas mais velhas. O grande desafio do professor de geografia, assim como também de outras disciplinas, em interface com as TICs, é em especial com as redes sociais, pois a maioria deles não possui domínio sobre essas ferramentas. Dentre essas redes sociais, eu posso destacar algumas bastante importantes para o ensino-aprendizagem. O Facebook e o YouTube são redes sociais muito importantes. Através delas, os alunos e os professores podem compartilhar conteúdos, vídeos, entrevistas para contribuir com o conhecimento de forma colaborativa. São instrumentos oportunos para a construção do conhecimento, em razão de que os alunos sentem-se motivados em pesquisar, postar, trocar experiências sobre determinada temática, podendo assim obter um elevado nível de aprendizagem. O Instagram também é bastante utilizado. Inicialmente, essa rede foi pensada apenas para compartilhar fotos, mas hoje é um recurso que facilita a comunicação direta entre o aluno e o professor. Por ele, é possível enviar publicações para um contato específico ou para um determinado grupo e permite ao professor separar as turmas e direcionar conteúdos. Nela, nós podemos desfrutar dos feed de notícias, stories, direct e as lives, que são um recurso bastante rico, pois acontecem em tempo real. O professor pode usar dessa ferramenta para se aprofundar em conteúdos mais complexos e abrir espaço para tirar dúvidas. O Twitter também é uma ferramenta
que serve para trocar ideias com outros educadores. Ela também é ideal para auxiliar no desenvolvimento profissional e no aprendizado contínuo. Gostaria de destacar também aqui o WhatsApp, que facilita o processo de ensino, uma vez que muitos estudantes utilizam desse recurso para se comunicarem, para se entreterem, sendo assim viável, pois atrai a atenção dos alunos em se tratar de algo inovador enquanto estratégia de ensino. Para nós, alunos do curso de Geografia, tem sido um recurso bastante utilizado, pois através dessa ferramenta preparamos um seminário com bastante êxito. Foi muito produtivo, mesmo os componentes do grupo estando distantes fisicamente. Atualmente, estamos fazendo uso novamente dessa ferramenta no atual trabalho. Vale ressaltar que as redes sociais não são importantes apenas para o ensino da geografia, mas de outras disciplinas e do aprendizado como um todo. O uso da WebQuest na aprendizagem da geografia. Primeiro é importante saber o que é uma WebQuest. Esta é uma forma de aprendizagem que aproveita a imensa riqueza de informações que há na internet e baseia-se na elaboração do professor de uma atividade para que um grupo de alunos solucione. Esta WebQuest será iniciada a partir de um tema, onde o grupo de alunos buscará na fonte disponibilizada pelo professor. Esta fonte pode ser pesquisas em livros, revistas, entrevistas, vídeos, porém a sua principal característica é o uso da web, as pesquisas na internet. E como toda metodologia, a WebQuest é constituída por regras, e essas regras estão divididas em 7 seções. Introdução, onde o grupo fará um texto curto de apresentação. Tarefa, que explica as ferramentas usadas e o objetivo dessas. Processo, que são como o grupo foi formado, quantos integrantes, quem vai ficar com qual papel. Quanto mais detalhe houver no processo, melhor. Fontes de informação, que são os chamados recursos. São os sites, as páginas da web disponibilizadas pelo professor para consulta. Avaliação, que é a forma como o professor irá avaliar, em quais circunstâncias ele vai avaliar individualmente ou coletivamente, quais os critérios para essa avaliação nessa determinada atividade, e também pode ser colocada uma tarefa só para o professor preencher, informando os critérios que ele utilizou e a nota. Conclusão, que é um resumo do que foi explorado, os objetivos atingidos. Também é uma oportunidade para fazer questões retóricas, estimulando a curiosidade do espectador. E por fim, os créditos. Este é um espaço para ser colocado as referências bibliográficas, os links dos materiais utilizados na internet e também um espaço para fazer os agradecimentos às pessoas ou instituições que colaboraram de alguma forma para a formação do WebQuest. Assim, após a conclusão do WebQuest, ele será publicado por meio de gabarito online na internet para ser utilizado por outras pessoas. Uma WebQuest pode ser curta, levando de 1 a 3 aulas para ser explorada pelos alunos, e o objetivo é a aquisição e integração de conhecimento. Lembrando que essas aulas elas não precisam ser necessariamente físicas, ela pode ser também encontros virtuais, como é no caso de ensinos EAD. E também pode ser uma WebQuest longa, onde se leva de 1 semana a 1 mês para ser explorada pelos alunos, e o objetivo desta é a extensão e o refinamento do conhecimento. Assim, a WebQuest se torna um método didático e incentivador de aprendizagem na geografia, tanto para o professor quanto para os alunos, pois com a WebQuest o professor estará incentivando o autoconhecimento e os alunos adquirindo autonomia, nessa que é uma disciplina em sua maioria crítica. O uso das geotecnologias no ensino da geografia. As geotecnologias são consideradas um motivador para os alunos entenderem os conteúdos, bem como instrumento facilitador para os professores na prática docente diária, já que essas ferramentas são um grande apoio na demonstração das atividades e conteúdos. A interação entre as geotecnologias e a educação é um grande passo
pois as ferramentas e softwares de geoprocessamento, bem como imagens de satélite, entre outros, têm sim um fator profissional muito grande para diversas áreas de serviço. Como exemplos, temos a topografia, assim como também temos o sensoriamento remoto e a SIG, que significa Sistema de Informações Geográficas. Ela é entendida como um sistema que tem elementos computacionais, que se refere ao conjunto de software, hardware, base de dados e organização. Hoje, as geotecnologias estão cada vez mais acessíveis graças aos softwares livres e gratuitos estarem sendo cada vez mais produzidos e difundidos, bem como também a adequação da linguagem destes softwares que vem sendo demandada de modo a permitir o acesso de um público cada vez mais amplo. Assim, podemos dizer que o uso das geotecnologias podem otimizar o ensino da geografia. O uso do vídeo para o ensino e aprendizagem na geografia. Em uma sociedade contemporânea marcada pelas inovações tecnológicas, é necessário que as instituições de ensino se atentem para o uso dos recursos tecnológicos no processo de aprendizagem. Entre as mídias disponíveis no ensino e aprendizagem na geografia, vale ressaltar a importância do vídeo como ferramenta didática. Ferramenta esta que pode contribuir para o trabalho do docente de diversas formas, gerando aulas mais atrativas. O uso do vídeo para o ensino da geografia possui grande capacidade de atrair e manter concentrado os alunos, além de ser capaz de passar uma grande quantidade de informações ao mesmo tempo, assim como também é capaz de promover discussões e construções de novos saberes, podendo se tornar um material didático de grande valor no ensino da geografia. Com o desenvolvimento tecnológico, ele é hoje a base de transmissão da linguagem audiovisual, podendo ser em forma de filmes, documentários e até mesmo do YouTube. O uso do vídeo como ferramenta didática é relativamente novo, sendo mais visível a partir da década de 1990, com a difusão e popularização do formato VHS. No ensino da geografia, o vídeo traz uma impressão viva da realidade e funciona como um provocador de situações de aprendizagem para os alunos e professores. Quando se trata da geografia, o vídeo pode ter papel de destaque no ambiente de ensino, pois ele permite a visualização de tudo o que é ensinado, com riqueza de detalhes e apresentação atraente para seus alunos. No âmbito escolar, o processo de ensino-aprendizagem também teve grandes mudanças, e o uso de uma tecnologia educacional relevante, combinado com métodos alternativos, como a sala de aula invertida, pode ser uma boa solução para atender demandas, hábitos, comportamentos e realidade das novas gerações. Mas o que seria essa sala de aula invertida? Significa uma inversão lógica de papéis, onde o professor não é somente aquele que explica a matéria e depois os alunos têm que fazer sozinhos a lição de casa. Na sala de aula invertida, existe uma inversão desta lógica. Primeiro, o aluno faz a internalização dos conceitos essenciais antes da aula e depois, junto à turma, discute os conhecimentos adquiridos e tira possíveis dúvidas do conteúdo com a ajuda e orientação do professor. E como funciona essa sala de aula invertida? O foco principal é o aluno.
Sendo assim, é possível considerar, inclusive, as preferências da nova geração e propor que o primeiro contato com o conteúdo estudado previamente, à distância, seja feito por meio do uso de materiais digitais, como videoaulas, games, podcasts, pesquisas, textos, fóruns e etc. São vários os benefícios da sala de aula, como desenvolver habilidades, protagonismo no aluno, otimização do tempo, conteúdo prático e debates avançados.